Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. E uma saudação desde aqui, da Grande Carpa Catedral, para ti e para todos os irmãos ali onde tu te encontras, em Valência, Venezuela, e a todos os ministros e todos os irmãos em diferentes países que estão reunidos hoje, sexta, 23 de dezembro deste ano de 2022. Para essa ocasião, nós teremos o tema O Mistério de Gabriel e Miguel no Último Dia, que foi pregado no dia 23 de novembro de 1997, em São Paulo, Brasil. Leiamos no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, onde nos diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve gente até então. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se achem escritos no livro. E ele escreve ali, Apocalipse 5, de 1 ao 10, 6, do 1 ao 17, 8, 1 e 10, do 1 ao 11. E escreve Miguel. E escreve também uma série de citas de Compêndio de Anjo, Livro dos Selos, de Eras, Festa das Trombetas, Almas Encarceradas, Dores de Parto, e inúmeras escrituras que o irmão Branham nos fala em diferentes temas, de toda esta escritura que tem a ver com essa escritura de Daniel, capítulo 12. Podem se sentar, por favor. Aí onde ele escreve em cima, as profecias do arcanjo Gabriel e o seu cumprimento. Quem é o arcanjo Gabriel? E o arcanjo Miguel em forma de interrogação. Nós lemos alguns estudos atrás e nos diz, isso ele escreve ali, na parte de cima da Bíblia, onde está essa escritura de Apocalipse 12, corrijo, de Daniel capítulo 12, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Na mensagem, o confronto entre as duas sementes, pregado 5 de maio de 2013 em Cayey, Porto Rico, diz: este confronto que acontecerá nesse tempo final já foi refletido desde o Gênesis, e em outras ocasiões, depois de Gênesis, também foi refletida. No livro de citações, na página 131, parágrafo 1166, diz: então você retorna novamente para agarrar o próximo tema, e depois, mais tarde, se o Senhor o permite, quando cheguemos aos 12 selos, capítulo 12 de Apocalipse, o qual está na vinda do Senhor e a finalização das trombetas, e assim sucessivamente, trataremos de trazer isso outra vez para mostrar quem é Satanás, o que ele fez, de onde ele vem, qual é o seu propósito e como a sua beleza que foi dada a ele causou a sua queda.
e escreve as trombetas, e escreve também a batalha de Miguel e Lúcifer, e em cima escreve Satanás, Apocalipse 12, e escreve também entre a vinda do Senhor e o fim das trombetas. E no livro das eras, na página 4, página 4 abaixo, diz: Agora eu digo que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas por estas 7 eras. É uma revelação porque os mesmos discípulos não conheciam essas verdades registradas. Não tinha sido a eles revelado previamente. Vocês lembram que vieram a Jesus no livro dos Atos e lhe perguntaram: restituirás o reino de Israel nesse tempo? E ele lhes disse: não corresponde a vós saber os tempos e as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus com um reino terrestre, mas era um reino espiritual que ele edificaria. Ele ainda não podia relatar sua posição no reino, porque o Pai não o tinha revelado. Mas depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo do seu ministério meditorial de intercessão, ele pôde mostrar aqui, nesta revelação de si mesmo a João, o que a sua glória e presença na igreja faria e significaria. E escreve a revelação de Jesus no reino, e uma pirâmide e as eras. Eu estou na página 5 agora. E lá também onde diz: e presencia na igreja, faria e significaria, ele também desenha uma pirâmide e as eras. Nesta revelação ele nos disse o que é o fim do diabo. Ele nos disse como é que vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos ímpios, os quais seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você tem notado como é que Satanás odeia a 2 dos livros da Bíblia mais do que o restante? Por meio de teólogos liberais e cientistas falsos, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos desses livros, achamos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele se aborrece em ser exposto. E aí escreve: Satã se aborrece de Gênesis e Apocalipse, que o descubram. Aconteceu no tempo de Jesus, quando ele falou a eles claramente, e também no dia de João, lhes falou claramente, e também no tempo de Jesus, quando também os identificava: vocês sois do vosso pai o diabo. Ou seja, que aí ele estava identificando eles, quem era o seu pai. Estava expondo quem era que estava neles, quem era o pai deles. Porque as obras que o diabo sempre faz, por isso ele dizia: porque as obras de vosso pai fareis, ou fazeis nesse momento.
o quereis fazer. E todas essas coisas ele falava ali a todos aqueles operadores de maldade, todos aqueles que estavam trabalhando contra o cumprimento do precursor e também o cumprimento do precursado. E isso incomodava a eles. E eu não sei, tem uma parte onde eles rangiam os dentes, porque o diabo aqui, podem ver que ele aborrece ser exposto. Livro dos Atos. Vamos ver ali no livro dos Atos. (54) 7:54. Isso foi a pregação de Estevão. Depois que ele disse tudo, ele lhes falou. Aí, bem claro. Veja no capítulo 51, duro de serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós resistis sempre ao Espírito Santo. É isso que o diabo sempre faz, cada vez que se manifesta esse espírito do maligno em pessoas, desde ministros até pessoas, sempre resistem à obra de Deus através do instrumento que Deus tem para cada era e para cada dispensação. Resistem ao Espírito Santo. Como vossos pais, assim também vós. E o pai deles é Caim, filho da serpente. Consequentemente, do diabo, do maligno, que se encarnou na serpente antiga, que diz o diabo, Satanás. Assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais e mataram aos que anunciaram de antemão a vinda do justo, de quem vós agora haveis sido entregadores e matadores? Ou seja, porque tanto é culpável o que entrega como o que mata ou o que faz a ação. Vocês que recebeste a lei por comissão de anjos e não a guardastes, ouvindo essas coisas, se enfureciam em seus corações e rugiam os dentes contra ele. Vejam como esses espíritos detestam ser descobertos. Sigue diciendo, por isso é que ele os ataca. Por isso que ele os ataca, ele aborrece ser exposto. E nesses livros ele está exposto exatamente como é. Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. Jesus disse a respeito de Satanás: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo queria provar que isso é diferente, mas não pode. Assim é que ele faz tudo o que pode para destruir confiança na palavra. Mas quando a igreja descreia em Satanás e creia na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Veja, Jesus disse ali ao diabo que não tinha parte. Ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. Por isso os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, não têm parte com esses espíritos. E para a pessoa entender melhor, nesses homens e mulheres onde o espírito do diabo está ali atacando,
não devem ter parte nem sorte com essas pessoas, porque Jesus ali já o disse. E não temos que ter parte com isso. Não deixe que isso afete para que você continue com esse avivamento tão glorioso que Deus está nos dando. Não tenha nada a ver com isso. Que não tire de você o regozijo e a alegria e o entusiasmo e a felicidade que está causando este grande avivamento, deste grande ensinamento que Deus está nos dando no meio do cumprimento da visão da carpa. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William, este confronto, essas batalhas entre as duas sementes começou no céu, porque o luzeiro, ou Lúcifer, que atualmente é conhecido como o diabo ou Satanás, teve ciúme e inveja de Miguel e do reino de Miguel e fez guerra a ele ali no céu. Lúcifer com seu exército fez guerra a Miguel. Miguel, o príncipe que está pelos filhos do povo de Daniel, ou seja, pelos filhos de Israel, o qual, pois, tem o seu reino celestial e nunca se rebelou contra Deus. Miguel, disse o reverendo William Branham, que é Cristo. No livro de citações, na página 9, parágrafo 73 diz: e naquele tempo Miguel estará de pé, o grande príncipe. Miguel era Cristo, desde então que lutou as guerras angelicais nos céus com o diabo. Satã e Miguel lutaram contra um do outro. E agora, nesse tempo, ele disse: quantos foram achados escritos no livro foram libertos. E escreve: libertos. Miguel é igual a Cristo. E na mensagem, o selo de Deus, que está este livro que tem dois temas, o selo de Deus e a marca da besta, nos diz na página 10, diz, página 10 abaixo, e agora lembrem que a Caim foi dado um sinal. E você me dirá, Satanás não pôde haver estado nesta serpente. Se me segue agora mesmo até 2 Coríntios 11, 14, a Bíblia diz que ele se disfarça como um anjo de luz. O que acontece é que você simplesmente subestima a Satanás. Isso é tudo, vê? Sim, Senhor. Ele mesmo se disfarçou em um anjo de luz, e se ele pode chegar desta forma, então, por que não pode chegar em forma de besta? O próximo ao homem? Página 11. Então, encontramos que por razão de Caim, prestando atenção ao inimigo, o que aconteceu? Ele chegou a ser o primeiro assassino. Foi o primeiro na terra de desprender ciúme. Se isso aconteceu na terra, se isso aconteceu no céu, que esse arcanjo luzeiro, Luzbel, Lúcifer, teve ciúme do reino de Miguel. Vejam, aqui na terra, então, o que vai fazer um filho desta semente, que foi a serpente, o diabo por meio da serpente, a Eva, a qual gerou a sua semente, o filho que saiu foi Caim.
O que Caim vai fazer? A mesma coisa que o seu pai fez. Por ciúme, vejam. Ou seja, que vai desprender em suas ações ciúme. Ele chegou a ser o primeiro assassino, foi o primeiro na terra em desprender ciúme. E ele escreve ciúme. E diga-me, o que aconteceu com esta linhagem pura e direta de Deus a Adão? É a única conexão. Adão era filho de Deus, assim a Bíblia nos diz. Lucas 3:38. Então, de onde veio esse ciúme? De onde veio esse assassino? De onde procedeu toda esta classe de espírito? Saiu de Adão, de nenhuma maneira. Veio melhor de Satanás. Exatamente. Veio de lá. Então ele foi o primeiro assassino. E foi o primeiro em mostrar ciúme. Luzero teve ciúme de Miguel. E escreve Luzero e escreve Miguel. E trouxe isso à terra e o transferiu ao homem. Vejam. E Caim, ao tomar esse mal, assim recebeu o primeiro sinal. Deus o marcou. E escreve, Caim foi marcado. Ninguém tinha que matá-lo, que o deixassem quieto, mas lembrem, por ter recebido essa marca, o sinal, ele saiu da presença de Deus. Guardem isso. E escreve, espírito de ciúme é do diabo. Não temos tempo suficiente para estudarmos profundamente, porque poderíamos aqui escavar por 6 meses e nunca tocar parte externa dele. Ele saiu da presença de Deus quando tinha recebido a marca. E escreve a marca. Foi à terra de Nod e conseguiu uma esposa, tipo perfeito da igreja. E escreve denominação, denominacional, o qual sai da presença de Deus e consegue uma esposa no mundo. Cuidado. É algo glorioso. Agora temos que mudar rapidamente para não tomar muito tempo. Encontramos que Abel, o irmão de Caim matou Abel. E Deus deu outro filho a Adão no lugar de Abel, e este teve por nome Sete. E este foi um sinal de Deus, um sinal de morte e ressurreição. Mas Sete não foi à terra de Nod para conseguir uma esposa. Deus deu a ele uma esposa. Mas Caim, com a marca da besta na testa, em cima, escreve Caim e a marca. Foi e conseguiu a sua esposa na terra de Nod. Mas Sete esteve satisfeito com a escolha de Deus. Um tipo perfeito da igreja denominacional no dia de hoje, que abre as portas a qualquer coisa, mas a verdadeira igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, lembrem-se que aqui, quando ele fala de um tipo perfeito da igreja denominacional, está se referindo a isso que Caim fez ali. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, somente se conforma com o que o Espírito Santo tem selado. Perfeito. Ao que Deus tem estabelecido na igreja. Pelo qual via chegou o sinal? Com o que foram marcadas as igrejas? Qual foi o sinal? Sabemos que Caim teve a marca. Mas qual foi o sinal? A ressurreição? No dia de hoje, essa é a marca, o sinal da igreja, o sinal do Espírito Santo, mostrando que Cristo não está morto, porém, que se levantou dentre os mortos e recebeu a sua igreja. Podem ver? Selando a sua igreja. Isso começou com esses 2 jovens ali no Jardim do Éden.
fora do jardim. E ele escreve: o sinal para a noiva é igual, o Espírito Santo através de carne. E vejam no livro dos selos, na página 134. E notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na 277, ali ele escreve em cima: o Espírito Santo encarnado. Em uma parte aqui nos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. E na página 256 nos diz: observem bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isso é em nosso dia. Escreve sétimo dia. Será mais adiante, escreve oitavo dia. Oitavo dia, sétima dispensação, sétimo milênio. Porque é um selo predito. Quando isso aconteça, a terra, a noiva, já haverá subido. Quando este indivíduo apareça sobre a terra e chegará a completar-se completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente na besta o diabo mesmo. E ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas para que apareça amarelo, cor de morte. E ele escreve: o diabo encarnado. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em homem. Essa é a grande diferença entre os dois. E ali ele escreve, isso nós já temos em outro estudo: Deus encarnado, Emanuel. Vejam, este é o sinal para a noiva. É igual o Espírito Santo através de carne. E ele escreve ali nesta mensagem que acabamos de ler do selo de Deus. E atrás, ele escreve ali: ontem e hoje, o ciúme é igual o sinal de Caim. E o sinal de Caim. Continua dizendo aqui na mensagem o confronto entre as duas sementes. Diz: essa guerra que começou no céu tem continuado na terra e começou na terra no jardim do Éden, onde Satanás, Lúcifer, o diabo, através da serpente, lá em Gênesis capítulo 3,
falou a Eva. Lembrem que a serpente e a raça da serpente não eram répteis. Não era répteis a serpente, senão um animal. Era mais astuto de todos os animais. Era o elo perdido entre o homem e a raça animal. Pois ele é o elo perdido, é o elo entre o homem, o ser humano e Deus, que é Cristo. Pois o elo entre o homem e o ser humano e Deus é Cristo. E o elo entre a raça animal e a raça humana era a serpente, a qual tinha o seu reino terrenal, a sua gente. E esse instrumento que o Satanás usou, no qual Satanás estava, era o líder máximo da raça da serpente, da raça animal. Na mensagem A Trajetória do Espírito Santo, pregado 12 de janeiro de 2003, em Caiei, Porto Rico, diz: já identificamos Gabriel. Aqui também já podemos dizer, já identificamos a Miguel, no que lemos. E aqui vejam, aqui diz, o nosso irmão William, já identificamos Gabriel, e identificamos aí a cor, berílio, cor verde, do qual Daniel diz que era a cor do seu corpo. O seu corpo era como berílio. No livro As 70 Semanas de Daniel, na página 16 diz: estou lendo o capítulo 9 de Daniel, diz: ainda estava falando e chorando e confessando meu pecado, o pecado do meu povo a Israel, e derramando meus rogando diante do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo de Deus, e desenha uma pirâmide e as eras. E ainda estava falando em oração, e aquele varão Gabriel, e ele escreve Gabriel, aqui o varão Gabriel, e escreve aqui o homem Gabriel, o qual havia visto essa visão no início, voando com a presteza, me tocou como na hora do sacrifício da tarde, e me fez entender e falou comigo e disse: Daniel, agora tenho saído para fazer-te entender e te dar a declaração, que se nós somente pudéssemos estar ali, como ele achou ele na oração, o anjo, o homem, note que ele o achou, o chamou o homem, e escreve Gabriel, homem, varão. E aqui na página 26 nos diz também algo ali, diz: isso revelou todo o caminho, disse: eu vou não somente te dizer agora que esses 2 anos estão justamente próximos disso ser terminado, completos. E todos nós sabemos que eles permaneceram ali exatamente 70 anos e saíram exatamente o que o profeta disse. E Isaías, quero dizer, Daniel creu nesse profeta, assim que aqui ele estava pronto, correto. E agora quando Gabriel veio, ele disse: eu vim para te mostrar todo o caminho. E escreve Gabriel, para revelar-te essas coisas, que todo o caminho até a consumação, veja, as abominações será o desolar, e isso até uma inteira consumação. Consumação é o fim de todas as coisas. Eu vou mostrar-te o que acontecerá. Agora escute, captem. Eu, reticências, Daniel, fui enviado. Tu és muito amado no céu. E ouvi tuas orações e desci agora para te dizer o que está determinado para os judeus. E Jerusalém, desde agora mesmo até o fim da consumação, a coisa toda. Vejam como ele ali fala a Daniel, porque assim como esse arcanjo falou a Daniel, falou também a João, o discípulo amado. E veja como ele diz que foi enviado. E diz, e desci. Veja como ele veio da presença de Deus a Daniel. E veja como tudo isso que acontece nesse campo espiritual,
porque ali aparece, nesta forma, a Daniel, mas não na forma que apareceu nesse tempo final, em carne. Assim como apareceu a Virgem Maria, nesta forma que apareceu a Daniel e a João, a igreja noiva aparece como a Maria, já aparece em carne, e o conhecemos pelo seu nome, e o identificamos e compartilhamos com ele e recebemos a sua mensagem e recebemos a ele como o mensageiro que esteve trazendo toda esta gloriosa mensagem da dispensação do reino, o qual nos trouxe ali todo o conteúdo das coisas que aconteceriam. E como mensageiro dispensacional, cumpriu a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e tudo estava ali selado, até certo tempo, onde estaria se dando a conhecer o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e como seria esse final dele se revelar à sua igreja por meio de carne humana, o qual estaria mostrando a igreja e dando assim a fé de rapto. Tudo isso foi se abrindo, e tudo isso Deus está cumprindo de uma maneira tão simples que a muitos passará despercebido a simplicidade do cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E ali ele revelou a Daniel e disse: desci, baixei. Por isso, quando ele disse ali: fui enviado da presença de Deus para trazer-lhes estas boas novas, e já restava pouco tempo a ele, e ele disse: eu tenho que retornar novamente à casa do meu Pai Celestial, de onde tinha sido enviado. E desci agora para dizer-te o que está determinado para os judeus e Jerusalém, desde agora mesmo até o fim da consumação, a coisa toda. Agora você entende, classe? Se podemos descobrir o que são essas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Oh, uau! Ajude-nos para sabê-lo. Isso nos diz exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. Desenhe uma estrela de Davi e escreve a consumação. Podemos ver quando será. Exatamente desde este tempo até esse tempo, até a consumação. E isso não errará nem um minuto. Quão grande é a palavra de Deus. E escreve: isso não falhará. E não vai falhar. Não falhará nem por um segundo, nem por um microsegundo. Vai ser exatamente no tempo designado por Deus. E ele escreve ali: Miguel é igual, alguém como Deus. Gabriel é igual ao varão de Deus. Aí na página 27 também nos diz algo importante também. Já lemos em outros estudos, mas vamos prosseguir aqui um pouco mais adiante, onde ele diz, nesta mesma mensagem que estamos lendo na trajetória do Espírito Santo, continua dizendo: agora vimos algo aqui muito importante. Vimos também que o anjo que aparecia ao reverendo William Branham, o qual acompanhava a coluna de fogo, e no qual
saiu esse anjo, era cor de berílio também, cor de oliveira. Esse anjo pertence a esse exército de Gabriel. E alguns têm até pensado que era o arcanjo Gabriel, o que apareceu ao reverendo William Branham. Mas isso não temos confirmado até o momento. Mas se em alguma ocasião chega a ser plenamente confirmado, estarei dando a conhecer a vocês. E já o demos a conhecer, já temos falado nesses estudos anteriores, onde ele escreveu, o anjo que apareceu ao irmão Branham é Gabriel. E ali ele confirmou nessa anotação, e o tempo para dar a conhecer isso era agora, porque é o tempo onde todos os mistérios de Deus estariam sendo abertos e seria dado a conhecer abertamente o mistério do sétimo selo, o qual vai dar e está dando a fé de rapto. Ele não podia dar antes, porque não estava na etapa ou era correspondente para dar fé para o rapto. E nós vamos ver isso no domingo, um pouco mais abertamente, de onde é que estávamos e onde estamos agora. E o porquê não se deram a conhecer muitas coisas enquanto ele estava no meio da igreja do Senhor, e inúmeras coisas que ele não podia falar abertamente, para que não surgisse imitações, porque sempre que Deus vai fazer algo e vai operar no meio da sua igreja, o inimigo de Deus sempre trata de imitar, para que quando, e se adiantar, para que quando saia o verdadeiro, diz, vem outro mais com essas ideias, não pode ser. Mas lembre que sempre que há algo falso, tem que ter algo verdadeiro. Sem um dólar falso, se há um dólar falso, tem que haver um da qual tenha saído este falso, tem que ter um verdadeiro, de onde tenha saído esse falso. E é assim nesse tempo. Vejam como já saiu um montão de pessoas imitando. Enquanto continua se abrindo mais e mais essa etapa, vocês podem ver um montão de pessoas tratando de fazer a mesma coisa, imitando. Mas isso é o espírito do diabo tratando de desviar a atenção dos escolhidos para que não obtenham a fé de rapto, porque essa é a intenção do diabo, e não percebem que estão sendo instrumentos do inimigo, o qual, depois, quando o inimigo os deixa, se dão conta da grande metida de mão que meteram, que deram, porque tem estado fazendo com que estão criando obstáculos para os filhos de Deus obter seu corpo eterno, corpo glorificado, que sejam transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Deus deseja nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, e o diabo deseja nos levar para o inferno, para a quinta dimensão, para a grande tribulação, que é a quinta dimensão, que estará sendo aberta aqui na terra. E sempre trata de criar obstáculo no programa divino e tratar de que as pessoas se desviem, como se desviou muitas pessoas. Quando o irmão Branham mostrou o que era a primeira e segunda etapa, desviaram a visão do irmão Branham e se puseram a olhar outros que estavam fazendo a mesma coisa, pelo irmão Branham falar coisas que depois o anjo disse: o que eu disse que tu fizesse, não fizesse, isso tu fizeste, olha que tu causaste um montão de imitadores. Por isso que a terceira etapa, enquanto vai se cumprindo, etapa após etapa, vai se abrindo devagar, mas vocês podem ver que quando as coisas vão se abrindo, atrás vem o diabo e começa a imitar, para tratar de que ele também está fazendo a mesma coisa. Olha, que ele fala até melhor. Ele tem até uma dicção, uma locução melhor, e é muito conhecedor da mensagem do irmão Branham e da mensagem do irmão William. Mas veja, eu acho que se é assim, então aquele brilha melhor do que esse.
E então começa a pôr esta semente de dúvida nos irmãos para tratar de desviar a atenção do verdadeiro ungido de Deus, do verdadeiro sinal, que é o Espírito Santo no meio da sua igreja em carne. Como falamos, nós lemos agorinha. Ou seja, que o inimigo sempre trata de que a obra de Deus não se cumpra pelo ciúme. É sempre por ciúme religioso que o diabo se move, porque acontece o que aconteceu ali, e Caim foi selado, e veja a marca. A marca que tinha, que era ciúme religioso. Mas os escolhidos, eles identificarão, e por meio dessa percepção profética, poderão identificar o verdadeiro e poderão continuar agarrados desse guia, que é o Espírito Santo, porque sabem que aí é que obteremos as promessas que Ele prometeu para os seus filhos, para nós, para a igreja noiva. Continua dizendo, estará dando a conhecer, e já não os dei a conhecer. O reverendo William Branham, ninguém sabe se ele sabia ou não sabia quem era esse anjo. Qual era o nome desse anjo? Lembrem que no reverendo William Branham esteve refletido a segunda vinda do Senhor. Na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, na página 5, nos diz no Velho Testamento, vamos ver desde onde podemos ler, um pouquinho antes agora. Isso pode parecer como uma escritura muito estranha para a segunda vinda de Cristo e reticências, mas está falando da segunda vinda de Cristo. E este grande tema que temos aqui diante de nós, agora é um dos temas mais importantes das Sagradas Escrituras completa. Não tem nada tão importante quanto a vinda do Senhor Jesus, porque se Ele não vem, fomos achados falsos testemunhas. E lembrem no livro das Eras, onde ele diz que quando Ele venha, será a vindicação final de que o irmão Branham era precursor da segunda vinda do Senhor. A mesma vinda, ou em sua vinda será na página, aqui encontrei, página 369, nesta versão, não sei da outra versão, embora ele não seja popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, escreve com Moisés e Elias, lhe vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, e este homem também, como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor de sua vinda, de sua segunda vinda. Essa é a evidência final.
que esse homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Porque Jesus mesmo, e escreve Elias e Moisés, aparecerá no fim da era gentia. A última, 3 anos e meio de 1954 anos, diz. O fim da era gentia. E então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E a pirâmide com as eras ali, e desenho, nós já tínhamos lido isso. Vejam como ali ele está nos falando, mas se ele não vem, ou seja, que ele sabia qual era a 365 do livro das eras. Eu também tenho esse, mas eu estava lendo aqui do outro que tinham preparado a ele, nosso irmão Jairo Azevedo. Isso muda uma página ou duas, porque é ali onde tinha escrito isso. E vejam como ele sabia que se não viesse, então ele diz, então somos achados falsas testemunhas. Então, se ele não era o precursor da segunda vinda, a mesma coisa que aconteceu com João. Vai, pergunte a ele se ele é aquele do qual estamos esperando ou vamos esperar outro. Porque estavam conscientes, esses dois precursores, que a vinda do Messias, no cumprimento da primeira vinda, por exemplo, João, ele sabia que tinha que ser um homem de carne e osso. E para o cumprimento da segunda vinda, também, o irmão Branham sabia que tinha que vir em um homem. Essa promessa e o cumprimento da sua vinda tinha que ser manifestado na terra em um homem. E na mesma vinda do Senhor, a mesma vinda do Senhor provaria, vindicaria que ele era, na verdade, o precursor da segunda vinda do Senhor. E o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo. Para os que o queiram receber. Ele é esse sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia da América do Norte, cumprida essa era na América do Norte. Porque se ele não vem, fomos achados falsas testemunhas. Nossos mortos que estão nas tumbas estão perdidos e não tem esperança deixada para nós se Jesus não vem. Visivelmente a segunda vez. Ele sabia que tinha que vir em carne humana. E na mesmíssima, esta luz, na mesmíssima luz da segunda vinda, foi tão importante que esta Semana Santa que estamos nos aproximando agora, que quando Jesus estava se aproximando na primeira vez, na sombra da cruz, ele falou muito pouco da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele falou mais da sua segunda vinda que o que ele fez em sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim que, à luz disso, deve ser um tema muito importante. No Velho Testamento, muitas vezes, há mais escrituras no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo que houve para a primeira vinda de Cristo. Tudo da raça humana hoje em dia, depois que a expiação foi feita, descansa solenemente sobre a segunda vinda do Senhor. Agora temos diferentes religiões e temos motivos diferentes e teologias diferentes, mas a nossa religião cristã está baseada solenemente sobre morte, sepultamento e ressurreição e a segunda vinda do Senhor. É uma pergunta importante. E como estamos nos aproximando agora, meus mais sinceros pensamentos, estamos vivendo nas mesmíssimas sombras, escreve tipo, da sua segunda vinda. E escreve a sombra da segunda vinda de Cristo, refletindo-se no sétimo anjo. Ou seja, no sétimo anjo da sétima era da igreja gentia. Ou seja, que o irmão Branham refletiu o que seria o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo, muitos lhe perguntaram, aqui o nosso irmão William na mensagem, a trajetória do Espírito Santo, muitos lhe perguntaram, quem é esse anjo? Como se chama?
Mas ele nunca esteve dizendo o nome desse anjo, quem era esse anjo. Mas se alguma mensagem chega a aparecer o nome ou uma referência direta a quem é esse anjo, em alguma ocasião estarei dizendo quem é esse anjo. O reverendo William Branham também nos fala do anjo do Senhor Jesus Cristo e diz que esse anjo que deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse é um espírito de profeta, assim que tampouco o reverendo William Branham tampouco pôde dizer qual era o nome desse anjo que apareceu a João, o apóstolo, e deu a ele a revelação completa do livro do Apocalipse. O livro dos selos. Na página 301 diz: Notem bem, no tempo, quando Deus ia libertar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu liberar Israel, também enviou uma águia. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Você crê? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. E escreve o anjo que revelou a João, o Apocalipse era um profeta. Agora vemos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas, e depois que havia ouvido e visto, me prostrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: Veja, não faças. Nem um verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro qualquer, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Na página 302 continua dizendo: Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E escreve Apocalipse 7, 2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1 de Apocalipse. E escreve: o profeta é o que traz a palavra. Por isso, quando houve esse silêncio no céu, na abertura do sétimo selo no céu, e não havia nenhum movimento no céu, não tinha nada. Os anjos deixaram de cantar e todos se calaram. Isso está na página 465. Nos últimos parágrafos, onde nos fala dessa abertura do sétimo selo. E ali, o irmão Branham nos diz que todos estavam cheios de um temor reverencial, dominados por um temor reverencial, ou seja, que quando o sétimo selo está sendo dado a conhecer, a abertura do sétimo selo, dando-se a conhecer na terra, no cumprimento da visão da carpa, todo mundo deve se calar. E somente está sendo ouvido a voz do Senhor no cumprimento da abertura do sétimo selo e ser ouvida essa voz. Ninguém
pode estar ministrando nesse tempo da abertura do sétimo selo. Quando eu me refiro a ministrando, é falando e tratando de dar a conhecer algo com suas próprias interpretações. Senão que tem que dar a conhecer a mesma coisa que está se falando e dando a conhecer à igreja. Porque ocorrerá a mesma coisa que aos filhos de Arão. Seriam catalogados como os que estão ministrando com fogo estranho. E isso vai ser morte espiritual primeiramente e depois morte física também. Se no céu não teve ninguém que se movesse nessa abertura, quando esse anjo aparece ali, para que qualquer movimento, onde que diz? Não sei se é ali mesmo que diz que qualquer movimento, o diabo saberia o que era. Pode estar aí por perto. Poderia se dar a conhecer o que era e poderia então o diabo imitar. Deve estar por aí um pouco mais adiante. Página 467. Vejam, diz agora, se Satanás pudesse se agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer somente por minhas palavras. Mas se eu tenho planos para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás iria. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você o fala, e nisso ele o ouve. O que muitos têm tentado, me diga aí, como é que vai funcionar isso? Para os que não sabem, isso aconteceu. Perguntaram, me diga como é que é. Mas não para, digamos, para apoiar e crer, mas para combater e para ir por ali e fazer eles. O mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Se és o Cristo, diz-nos logo, porque turve a nossa alma, não turve nossas almas, mas era melhor para condenar. E exatamente tudo isso tem acontecido. Eu tratei e disse às pessoas que têm planos para fazer isso, aquilo, e daí em diante pode ver o diabo colocando como estorvo atrás estorvo para ele poder chegar antes. Mas se eu tenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Lembrem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo o que a igreja faz. Assim tem trabalhado no passado, e escreve nas 7 eras. Pois vemos claramente no anticristo, mas esta é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. A respeito disso, não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe. E nem a maneira que ele chegue a conhecer tão pouco.
Esta é a terceira etapa e ele não sabe nada quanto a isso. Não entende. Ou seja, não tem a revelação do que é a terceira etapa. Os únicos que têm e estão obtendo esta revelação são os escolhidos. Esses sim vão recebendo e vão ali recebendo essa revelação. Mas tem um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que viva, depois de ter visto. E depois de eu ter visto o que eu estive vendo, eu não poderei pensar jamais igual. Agora eu sei qual é o próximo passo. E aí ele escreve a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias. Mas não sei como interpretar isso. Ainda não falta muito. E dentro desse próximo passo é o que isso está se cumprindo. E à medida que vai se cumprindo esse passo e vai se dando a conhecer o que é o sétimo selo e o seu cumprimento, aí esse mistério vai se abrindo e os escolhidos de Deus vão recebendo essa fé de rapto, à medida que vai sendo aberto e vai passo a passo dando-se a conhecer todo este grande mistério qual contém a fé de rapto, e vai chegar à parte culminante onde tudo já foi dado. Enquanto uns estão ali tentando por um lado pelo outro, ali os escolhidos já vão avançando e já vamos tendo tudo, e quando venham ver, já tem a fé de rapto. E já se cumprem as promessas, e Deus nos leva daqui, e eles ficam, meu Deus, mas o que aconteceu? Não deveria ter um rapto? Bem, perderam o tempo, e não aproveitaram recebendo a fé de rapto. Mas tudo tem seus passos a serem seguidos, tudo tem uma ordem divina. E à medida que vai se abrindo todo este grande mistério, aí a igreja noiva vai recebendo tudo o que precisa para obter a fé de rapto, a fé de adoção, de transformação. Mas não sei como interpretar isso, mas não falta muito. Tenho escrito aqui, se quando isso aconteça, você pudesse ver o meu livreto. Pare, não prossigas. Agora eu não tenho o costume de ser fanático, estou dizendo a vocês a verdade. Mas lembre aquele sapatinho que sempre tratei de explicar, como dizia que a alma estava próxima a isso e todo aquilo outro, etc. E tudo isso serviu apenas para produzir os impostores que vieram depois. Tal como era de tomar a mão da pessoa e chegava ali, então chegava as vibrações, então todo mundo tinha vibrações nas mãos. Fazem os estudos bíblicos e tudo isso, e todo mundo agora quer ter estudos bíblicos do seu modo, à sua maneira, dando ao povo o que para eles pensam que é a fé de rapto. E eu não estou falando dos que fazem estudos bíblicos de todo este ensinamento, qual está muito bem, porque vão revisando com a sua igreja tudo que Deus está nos dando, que é tão curto tempo, já
completamos o ano no domingo, podemos dizer que se desde 25 de dezembro podemos contar 2021 até agora, se contamos 1º de janeiro, pois já seria uma semana a mais em um ano. Tudo que foi falado, tudo que se leu, tudo que se ensinou, foi tão e tão glorioso que às vezes de um só estudo tem que estar vários dias procurando, porque aí tem tanta revelação aí que passa os dias lendo e revisando, e isso os ministros fazem com suas congregações, ou às vezes no seu lar mesmo, os irmãos, na sua casa, com a sua família, e revisam, e tem esses estudos ali, e isso está muito bem. Eu me refiro aos que tratam por exemplo, ele coloca desta forma, onde ele mostrou isso da mão, e diz, então, todo mundo tinha suas vibrações, e é assim em tudo. Todo mundo então começa a ter estudos bíblicos. Porém, lembrem-se de quando ele me levou e me disse, isso é a terceira etapa e ninguém conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham, mas melhor, são perfeitamente a verdade. E escreve aí a carpa, e escreve as visões, nunca falham. Quando a pessoa vai com segurança, na certeza, a pessoa se alegra e se regozija e agradece a Deus que no cumprimento da visão da carpa, em seu cumprimento e na etapa onde estamos, tem um povo que creu, que está recebendo todo este ensinamento, o qual a está entesourando em seu coração, crê, e isso é o que produzirá a transformação, a fé de rapto, ou seja, o rapto, e é o que dá o passe, a passagem para a ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, no livro de Citações, nós ficamos ali em este é o anjo da mensagem, a trajetória do Espírito Santo. Vamos terminar aqui. Este é o anjo enviado por Jesus Cristo com a revelação de Jesus Cristo. Este anjo, por meio do qual Jesus Cristo se revela, se manifesta e revela a João o livro do Apocalipse. Por isso, em algumas ocasiões, o anjo fala na primeira pessoa e em outras fala em segunda pessoa, e Cristo algumas vezes fala por meio do seu anjo em primeira pessoa, e em outras ocasiões fala em segunda pessoa. No livro de Citações, na página 2, parágrafo 10 diz: antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia sua mensagem. Deus envia os seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. Agora tem anjos menores e tem anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou Gabriel, o grande arcanjo, e ele escreve arcanjo Gabriel. Antes da vinda de Jesus à terra, ele enviou ao poderoso arcanjo Gabriel. E Gabriel nos diz no livro de Citações, onde está que Gabriel anunciou
la primera venida de Cristo, a primeira vinda de Cristo, (282), 282, parágrafo 282 da página 33, e parado ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim o diz. E escreve Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Na mensagem o mistério da segunda vinda de Cristo, pregado 4 de maio de 1999 em Tarhuaca, México, diz: agora vamos ver como será cumprido esse mistério do reino de Deus. Na página 146 do livro dos selos, nos fala o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, que para o tempo final, tanto o Espírito de Deus como o Espírito do diabo estarão na terra, manifestados. O Espírito do diabo estará manifestado em um homem nesse tempo final, que será o anticristo, o homem do pecado, a besta, porque o diabo será lançado do céu, o arcanjo Gabriel com seu exército, com suas hostes celestiais, o expulsará do céu e será expulso à terra e se encarnará em um homem, no falso profeta, no anticristo, a besta, o homem do pecado. E vejam uma anotação aqui. Em um livreto diz, escreve Apocalipse 12, diz: porquanto o arcanjo Miguel expulsou o diabo do céu e aos seus anjos, e é lançado, caiu à terra, e depois na terra tem que se materializar o que fez o arcanjo Miguel no céu. E por isso se levantará Miguel no último dia para expulsá-lo do reino de Deus no último dia. E que o reino de Deus seja do Senhor Jesus Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. O que acontece na terra, primeiro acontece no céu, e é mostrado no zodíaco, nas estrelas, há sinais nos céus que mostram o que vai acontecer na terra. Continua dizendo: mas também nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo que o Espírito de Cristo virá à terra também, estará na terra e estará em um homem também. Veja, vamos ler aqui. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Assim que teremos na terra a encarnação de dois espíritos, do espírito do diabo, no anticristo, no homem do pecado, e do Espírito Santo em um homem desse tempo final. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 101 nos diz: ele está sentado nessa condição, e não somente mostra que isso é um período de tempo, não podem vê-lo. Deus não tem coisa fora de ordem. Ele está permitindo funcionar assim por um pouco de tempo, e eu verdadeiramente creio que esta coisa foi feita, e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar estes segredos à igreja. Ele não fez antes, e a razão pelo qual não fez é para ter a igreja vigiando e orando todo o tempo, não conhecendo quando isso viria. Mas você lembra que em Daniel 12 ele disse: os entendidos entenderão nesses últimos dias. E desenha uma estrela de Davi, e isso foi dado a ele.
O Espírito de sabedoria vem à igreja para se fazer conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, introduzindo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. O mesmo como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nesses últimos dias para revelar estas grandes e profundas e secretas coisas. Entendem agora? E ele escreve, Gabriel é igual veio a Daniel. E desenha uma estrela de Davi e escreve, o Espírito Santo é igual, vem à igreja. Vem à igreja. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Apocalipse 1, do 10 a 11, 22, 6 e 22, 16. É Gabriel, é o Espírito Santo, o que, veja no livro das eras sem edição, na página 27, nos diz, quando ele nasceu, Cristo, o Senhor, 8 dias depois, o Espírito Santo chamou o seu nome Jesus. E na parte do Espírito Santo ele escreve Gabriel. Sua mãe o fez circuncidar e chamaram Jesus. Ele nasceu Cristo, assim como eu nasci Branham. Eu era Branham quando nasci e me foi dado o nome de William. E ele escreve William. Amém. E ele nasceu Cristo, o Salvador. E quando ele tinha 8 dias, lhe deram o nome de Jesus. E desenha uma pedra angular e escreve 8º dia. E ele era o Senhor da glória manifestado, assim que ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus de glória manifestado entre nós. Vejam ali como ele coloca esse nome Gabriel ao Espírito Santo, que é o que veio à igreja nesse tempo final, trazendo esta revelação à igreja dessas grandes e profundas coisas secretas, o qual a igreja esteve recebendo nesse tempo. Estamos um pouquinho assim, às pressas, bem por cima, porque já em outros estudos que tem se falado de Gabriel e de Miguel, que podem se unir ali, estamos assim às pressas, porque iria levar muito tempo, e por cada ramo de cada escritura. Vejam aqui. Vamos continuar aqui na mensagem A Quinta Recompensa, pregada a 5 de novembro de 97, aqui em Porto Rico, diz o nosso irmão William. Esse é o tempo da libertação. Esse é o tempo na qual Deus realizará esta libertação. Esse é o tempo em que o arcanjo Miguel se levanta com seu grande exército e então começa a operar aqui na terra para realizar esta grande libertação. E então é contra a casa do inferno, vê? É contra o cavaleiro do cavalo amarelo. Lembrem que não estamos contra o homem, senão que é contra o Espírito que está ali, operando contra a obra de Deus. Não tem nada contra a pessoa, é contra o Espírito que está na pessoa. Anotamos qual foi a escritura que diz? Não estão contra principados, contra homens, senão, ou algo assim, senão contra príncipes, potestades. Continua dizendo, e então é contra a casa do inferno. Efésios 6, vamos aí. Efésios 6:12, para termos aí essa porção.
Efésios 6, 12. Porque nossa luta não é contra sangue nem carne, vê? Contra seres humanos, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. E então, contra a casa do inferno, vê? É contra o cavaleiro do cavalo amarelo. E então vemos que é um tempo de corrida, porque todos começaram a correr e gritar, libertos, libertos. E vejam, na página 128, parágrafo 11:45 diz: foi atacado no rio Eufrates, senão a credos e dogmas, de forma que o Espírito Santo não pode trabalhar na igreja senão por causa de atos feitos por homens, dogmas. Vejam, o Espírito Santo não pode trabalhar na igreja por causa de sistemas feitos por homem, mas ela vai ser liberta. Tem uma citação também, a dos Barrotes: Deus está libertando o seu povo. Em uma citação no livro de Citas está: ele está retornando, é isso que a Bíblia diz. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha. Lúcifer, e escreve em cima 666. E Miguel outra vez. E escreve Miguel, Cristo em seu anjo, como no princípio. E ali também escreve: eu passarei esta trombeta a outro. E aqui, em cima, aí na porção, na 11:45, desta citação, escreve: libertação é igual pelo arcanjo Miguel. E escreve do lado Moisés e Elias. Esta citação 14, a 11:45 vai com essa. E aí nisso, que o irmão Branham falou ali, ele escreveu, na 11:45, tenham aí bem marcado. A 14, a 14:58 aí narra, desde a página 163 abaixo, a 164, toda esta narração do sonho que teve da casa do inferno, onde viu ali esta libertação e tudo o que ele esteve vendo ali. Vocês podem depois ler. Continua dizendo, diz o que aconteceu. Vem um corre-corre da casa do inferno, vão sair, vai sair um grupo. Um pouco mais adiante diz: bom, e vemos que do lado invisível, quem está comandando todos esses exércitos invisíveis do lado de Deus é Miguel e os seus anjos, o arcanjo Miguel. Agora, vocês não sabem que quando o primeiro êxodo, vocês não sabem que o que comandava as hostes celestiais do exército que lutou ao lado do povo de Israel,
Quem era o arcanjo que mandava forças celestiais ao exército de Deus? Pois, através da palavra, podemos vê-lo. Se você lembra, no caso, quando Josué se levantou e quando viu alguém que tinha uma espada desembainhada na mão, Josué então sacou a sua e veio enfrentá-lo e disse: tu és o dos nossos ou dos inimigos? E ele disse: eu sou o comandante-chefe, o capitão das hostes celestiais do Senhor. Quem? Você já pode ver quem é esse que comanda essas hostes celestiais. E conforme a promessa de Deus, veja o que diz aqui. Vemos que este era o que estava pelo povo de Daniel, pelo povo de Israel, e era o que estava comandando as hostes celestiais. Era aquele poderoso comandante, capitão com este exército poderoso, o qual destruiu a Faraó com seu exército. Então agora, isso foi naquele primeiro êxodo. E agora veja o que acontece nesse terceiro êxodo. Diz Daniel capítulo 12, versículo 1. Bem, naquele tempo se levantará Miguel. Este é o arcanjo Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do teu povo. O arcanjo Miguel é o príncipe que está da parte dos filhos de Deus. E será tempo de angústia, o qual nunca foi desde que houve gente até então. Mas naquele tempo será liberto o teu povo, todos os que se acharem escritos no livro. Você vê o tempo de libertação? É o tempo onde este arcanjo poderoso, Miguel, se levanta com o exército, que é o arcanjo que está pelos filhos do povo de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertos, uns para a vida eterna. Vê, isso é o quê? A primeira ressurreição. Com este arcanjo se levantando, você vê o que acontece? Com este arcanjo se levantando, neste tempo em que esse arcanjo estará se levantando com o seu poderoso exército para enfrentar o exército do diabo, vê ao exército de Satanás, nesta batalha do Armagedon, nesta batalha que será bem forte, onde rugirão ambas as forças. Encontramos que nesse tempo também é o tempo da primeira ressurreição. Você vê? Lembra que é um confronto entre essas duas forças. E como está dito, assim é na página 146 do livro dos selos, que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E então vemos que no tempo onde vai acontecer a ressurreição, pouquinho antes, se levanta o arcanjo Miguel. Antes da ressurreição, o poderoso arcanjo Miguel se levanta para começar a batalha. Na página 56 do livro de Citas, parágrafo 484, diz: Daniel 12, o primeiro verso até o quarto. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o qual se levantará pelos filhos do teu povo. Agora, isso é o fim do tempo. Lembrem que há uma mudança de reino. É uma encruzilhada de tempo, onde esses arcanjos aparecem. E ali haverá um tempo de angústia, tal como nunca foi desde que reticências, a nação reticências. Isso é quando o anticristo, este cavaleiro do primeiro selo, vai adiante. Quando ele toma lugar, até este tempo, não no tempo em que Tito tocou as paredes de Jerusalém, isso era nada mais que um lugar. Cuidem quando este anticristo, este príncipe que haveria de vir, cuide quando ele vem. Até o mesmo tempo, e a este tempo será liberta a sua gente. De onde será liberta? Cada um que é achado escrito no livro. E ele escreve: Arcanjo Miguel é igual com Moisés. Viram essa parte aí? Porque tem que ser um ministério dispensacional.
Então vemos que no tempo em que vai acontecer a ressurreição, um pouquinho antes se levanta o arcanjo Miguel. Antes da ressurreição, o poderoso arcanjo Miguel se levanta para começar a batalha. E como já vimos, nesta batalha, é nessa batalha que acontece a abertura da noiva, o exército espiritual do diabo se encarnando em seus súditos e trazendo essa abertura, essa perseguição. Mas o exército de Deus, então, vindo e manifestando-se, e todos os anjos de Deus, este poderoso arcanjo Miguel, da nossa parte. Agora, tem algo ali que se os súditos desse exército do diabo vêm a se encarnar, então vai se chocar, vai topar com os que vão fazer guerra a eles, e a apertura vão ter encarnados esse título de propriedade, porque será o mesmo que aconteceu quando Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração. E o diabo com os seus súditos, vejam, o espírito do anticristo, o diabo cai do céu e se encarna, e os súditos também se encarnam. Mas Deus vem também encarnado, e os seus súditos também. Ou seja, que nesses dias, antes da ressurreição, não vai ser qualquer um, como qualquer ser humano, senão que vão se topar com filhos de Deus adotados. E depois virá essa ajuda celestial quando aconteça a ressurreição com todos os santos. Ou seja, que vai estar acontecendo algo muito, mas muito grande no meio da igreja do Senhor. E assim, a isso vamos caminhando até esse momento onde cada um de nós teremos essas duas consciências juntas. Os filhos e filhas de Deus virão a ser profetas. Já têm a percepção de profeta, porque estão recebendo. São pessoas com essa, na página Eras diz com percepção proféticas, mas tem outra palavra também que o irmão Branham usa ali, ou seja, que ao ter isso para receber a fé de rapto, também vão ter, já por esses dias, essas duas consciências juntas, o qual poderão ver até outra dimensão. Essa página nós já lemos nesses dias, mas vejam, tem algo tão glorioso que nos enche de regozijo, de felicidade, de alegria, porque é tão grande o que vamos receber que não tem palavras para expressar a Deus. Tudo que Adão tinha, você se põe a pensar, ter novamente o título de propriedade. Tudo isso vai ser por direção divina, não é que cada um vai fazer o que quer, mas voltar novamente a fazer o que era antes, ter controle sobre tudo. Isso vai acontecer. Lembrem que os ministérios de Moisés e Elias, Apocalipse 11, que é o sexto selo, terão poder sobre a natureza. E isso é adoção. Portanto, quando os súditos
do diabo, que é esse exército, se encarne em seres humanos para trazer essa apertura. Por outro lado, também já estará com seu exército que já veio se preparando para esses dias, o qual será a grande vitória no amor divino. A vitória já está profetizada para nós. Mas o exército de Deus, então vindo e manifestando-se, e todos os anjos de Deus, este poderoso arcanjo Miguel, da nossa parte, você vê? E então, isso cumpre Apocalipse 19 e cumpre também Apocalipse capítulo 11, que são as duas oliveiras. Apocalipse 11, ele diz que é o mesmo que Apocalipse 19, porque a vinda deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Vejam, na mensagem, o fiel Abraão, página 26 diz: então um dia quando Abraão estava sentado fora, a terra era árida. Algumas vezes pensamos que essas coisas são maldições. Não. Se vocês sabem que seu coração, que o seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça. Fique aí com isso. Abraão e Sara provavelmente estavam, e o gado ali estava todo magro e tudo mais. E então um dia Abraão estava sentado debaixo ali, como que pelo meio-dia, no capítulo 16, melhor dizendo, no capítulo 18 de Gênesis, e Deus já estava ali farto de Sodoma e Gomorra, igual como está com esse mundo de hoje, farto dessas eras. Assim que ele desceria para destruí-la, assim que ele ia dar a eles um sinal que isso seria destruído. Assim que Abraão estava ali sentado debaixo do silo e olhou e viu dois homens que vinham, e eles vinham até onde ele estava. Ele correu para encontrá-los e ele disse: meu Senhor. Veja, alguém estava tratando de me dizer que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem? Isso é uma mentira. Ele nunca disse meus senhores, ele disse meu Senhor. E ele escreve, disse Abraão, e ele escreve Elohim, Miguel e Gabriel. E ele escreve tipo de Elias, Moisés e Jesus. As duas oliveiras e o Messias, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E na mensagem, ministros trabalhando na grande conclusão do programa divino, pregado 21 de julho de 2011, diz: portanto, tem coisas que vão acontecer quando se cumpra a visão da carpa. E muitas, isso foi pregado em Takawantili, e muitas bênçãos vão receber os crentes em Cristo, mas também haverá uma apertura no tempo do cumprimento da visão da carpa. Mas para a apertura não tem que trabalhar, não se preocupe, ela vai vir sozinha. Certamente isso é por ciúme que tratam de trazer uma apertura à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas esses já serão os dias finais antes de partirmos, antes de sermos transformados, e depois vem a transformação e já nos iremos daqui. Bom, querem ficar com o planeta Terra? Fiquem com ela. Nós vamos daqui. Depois voltamos e estabeleceremos com Cristo o reino milenial. Mas vejam, para ver como resolvem o problema do meio ambiente, o problema do aquecimento global. Esses dias não queremos estar aqui, não desejo a ninguém que esteja aqui nesses dias, que são dias difíceis, senão que eu desejo que Cristo prepare a todos e nos dê a fé para sermos transformados, a revelação que precisamos para sermos transformados, e nos leve dessa terra o mais breve possível, porque é isso o que um filho e uma filha de Deus precisa.
ser transformado para irmos daqui quando tudo isso esteja acontecendo. E veja no livro dos selos, já para ir terminando aqui nesse estudo, na página 98, nos diz, página 98 do livro dos selos, no capítulo 4, João foi levantado para ver as coisas que foram, que são e que estão por vir. Mas a igreja termina no final do capítulo 3 e Cristo a levanta, arrebatado nas nuvens, a receber o Senhor nos ares. E não se menciona outra vez até o capítulo 19, quando retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, juntamente com a igreja. Oxalá, antes da sua vinda, possamos ver todas estas coisas em detalhes. Mas se não nos alcançar o tempo, veremos tudo quando ele venha. Assim que não é tão importante. Ou seja, naquele momento não era tão importante. Agora sim, é importante. Vamos continuar vendo. Porque não é que vamos falar agora, no futuro. Agora estamos falando no presente. Estamos vendo e continuaremos vendo tudo o que precisamos para obter a fé de rapto. Porque agora é importante receber tudo o que o Senhor tenha que dizer, porque isso é o que está nos dando a fé de rapto. Veremos tudo em sua vinda, ele escreve ali. Veremos tudo na sua vinda. Vamos nos colocar de pé, por favor. E deixamos assim neste tema o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. Ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.